Olá, querido amigo desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam prontos para falar de NFL. Bom, vamos lá, vamos falar... Ah, não, eu esqueci. Antes de mais nada, você considera se tornar membro do clube do canal, se inscreve e considera se tornar membro do clube do canal com planos para todos os bolsos. Também me segue nas redes sociais, @DavidChiodini, principalmente lá no Instagram, que é o que eu estou usando mais. Mas vamos falar sobre essa semana 3 da NFL. Cara, como eu amo a National Football League. Sabe, essa temporada ela tá deliciosa. Deliciosa. Por quê? Porque as surpresas elas estão acontecendo semana após semana. A gente pensa, não, o time tal e pá, é tudo diferente. Cara, que delícia que tá essa temporada da NFL. Eu, particularmente, tô amando. Ah, mas as previsões não estão se confirmando. Daí, eu não vou ganhar dinheiro com previsão ou não. Eu quero é saber de emoção. E essa temporada está entregando. Mas vamos começar a falar dos jogos do primeiro horário. Vitória dos Giants, 21-16 sobre os Browns. Um bom jogo de Daniel Jones, sejamos justos. Conduziu bem o seu time. O Malik Neighbors aparecendo de novo. Mais uma semana do calouro, sensação para mim. Tá? 8 recepções, 2 touchdowns. É um baita jogador, é muito talento ali. Tá? É um cara com capacidade de ser um dos melhores da NFL na sua posição no futuro e brigar aí pelo calor ofensivo do ano. O ataque terrestre dos Browns não existiu nesse jogo, né? Não existiu, o Nick Chubb ainda tá fora, a linha ofensiva com desfalques, eu sei. Foram 8 sacks para cima do Deshaun Watson. O Watson é um cara que segura a bola bastante, né? Lançou para 2 touchdowns, mas é um cara que oscila muito, mesmo durante o jogo, né? Você vê ele ali, às vezes faz boas jogadas, depois não entrega e por aí vai. Então, assim, no final ali os Browns, ainda tiveram uma chance de voltar para a partida, de, quem sabe, vencerem esse jogo, mas a defesa dos Giants foi muito bem nesse momento ali, né? Conseguiu parar as quartas descidas, o Dexter Lawrence, ó a minha cabeça, tô com o Xavier McKinney lá dos Packers. O Dexter Lawrence jogando muito bem também, então boa vitória dos Giants, um ataque dos Giants que foi o que precisa ser, cuidou bem da bola, tentou encontrar o seu melhor jogador, que é o Malik Neighbors, e tá tudo certo, enquanto os Browns ofensivamente seguem sendo muito ruins. Segundo jogo, Packers 30-14 contra os Titans, um jogo totalmente controlado, né? O quarterback dos Packers jogou mais uma vez em grande nível, você deve estar pensando, então foi o Jordan Love, não foi o Malik Willis, tá? Eu não tô maluco, foi o Malik Willis que foi um fator correndo e passando, foram 200 jardas aéreas e mais 73 corridas, ele foi o melhor corredor do time, inclusive, tá? Controlou os Titans, soube cuidar da bola também, que é o que precisa nesse momento, tá? A defesa dominou o Tennessee não conseguiu correr, e aí o Will Levis fica naquela situação de passe, e aí ele toma decisões equivocadas, teve a pick six do Jerry Alexander, mas os Packers tiveram o controle o tempo todo, né? Chegou a estar 27-7, Tennessee diminuiu, mas em nenhum momento esse jogo teve realmente aberto, assim, depois do começo dele. Os Packers vencem mais um jogo sem o Jordan Love. Jordan Love está cada vez mais perto do retorno. Essa semana ele treinou. Quem sabe ele esteja de volta a semana que vem para o jogo contra os Vikings. Seria muito importante. Tá? Mas a verdade é que o time venceu as 2 partidas contra adversários da AFC South sem o seu quarterback, com o Malik Willis, provando que pode ser um bom backup na NFL, fazer um bom trabalho quando colocado em situações adequadas. Terceiro jogo, Colts 21, Bears 16. Eu fiz esse jogo e essa é uma vitória culposa, tá? Uma vitória culposa do Indianapolis Colts. Eles não queriam vencer esse jogo, mas os Bears também não queriam, tá? A verdade é que foi um jogo ruim do caramba, tá? Um jogo ruim, os 2 quarterbacks, assim... Vou começar falando do Anthony Richardson, né? O Anthony Richardson, meu Deus, ele perde uns alvos muito livres. Lançou uma interceptação que foi pro Jalen Johnson, que ele errou o alvo dele, o Michael Pittman, por umas 10 jardas. Quis lançar pulando, eu não sei porquê, porque não tinha necessidade nenhuma, e faz um monte de bobagem. O Caleb Williams está evoluindo, tá?
cometeu erros de calouro, erros que ele não deve cometer na NFL, mas mostra uma evolução. Romeo Dunze apareceu bem no jogo, mas o jogo corrido dos Bears é nulo, o DeAndre Swift é horrível, tem que dar bola pro Khalil Herbert, tem que dar bola pro Roschon Johnson, tá? O DeAndre Swift, ele não consegue ganhar uma jarda depois do contato, é horrível. Já no outro lado, o Jonathan Taylor é um tanquezinho, né? E foi o que fez a diferença. Mas a jogada que matou o jogo foi uma jogada do Layaro Latu, que ele vem, ou Lato, como alguns preferem, ele vem por fora ali, consegue um sack, quando o jogo tava em 14-9, né? Consegue um sack e vira um fumble, né? Um strip sack. E aí eles ficam numa ótima posição de campo, anotam o terceiro touchdown. Ali mudou o jogo. Mas, ó, vou falar um jogo que dois times que ofensivamente precisam evoluir muito. Os Bears precisam correr melhor com a bola, os Colts precisam passar melhor a bola, que tá bem ruinzinho o nível dos dois. Quarto jogo do horário. Queimei minha língua. O Minnesota Vikings deu uma surra no Houston Texans, tá? Não achei que... É um queimei minha língua relativo, né? Achei que os Texans venceriam, mas não achei que dominariam os Vikings, não é isso. Mas olha, a gente tem que parar de si em torno dos Vikings. Quando eu falo a gente, sempre digo, me incluo na conversa, tá? Me coloco na conversa. Chega de dúvidas. Segunda semana que derruba um contender. Derrubou semana passada o San Francisco 49ers e hoje dominou o Houston Texans, tá? Controlou o Houston Texans desde o início, mesmo com os desfalques. Dallas Turner estava fora, Jordan Addison estava fora, mais alguns jogadores aí que tem impacto no time estavam fora, e mesmo assim o time foi lá e venceu muito bem. O Darnold não foi sólido, ele jogou bem, tá? Ah, só 181 jardas. Ele jogou bem dentro do que ele precisava jogar. Tá? Justin Jefferson novamente apareceu, o Aaron Jones com uma big play, tá? O Jonathan Greenard com 3 sacks, um domínio completo sobre um Houston Texans que foi apático, mas essa apatia vem talvez de um controle muito grande aí do Minnesota Vikings. Os Vikings dominaram a partida, os Vikings controlaram e não tem jeito, a gente tem que olhar com muito respeito e muito respeito ao trabalho do Kevin O'Connell, tá? O Kevin O'Connell, ano passado o time não chegou aos playoffs, mas a gente precisa lembrar que no ano dele de calouro como treinador, o time foi a pós-temporada. Então tá colocando um time com o Sam Darnold, 3-0, tendo batido 2 contenders. Esse Vikings merece todos os créditos do mundo. Quinto jogo do primeiro horário, Eagles. Os Eagles, deixa eu mexer aqui meu teleprompt, né? Que nome bonito que se dá para as coisas. Os Eagles venceram os Saints por 15-12 num jogo muito truncado. Tá, um jogo que entrou no último quarto com 3-0 para os Saints. Quem esperaria isso, né? Os Saints com 91 pontos marcados nas 2 primeiras semanas. Os Eagles têm um bom ataque, né? Claro, perderam o A.J. Brown, não estava no jogo, o Devonta saiu com possível concussão, mas mesmo assim tem Saquon Barkley, o Jalen Hurts é um cara produtivo, o Dallas Goedert, e 3-0. Defesas fazendo jogadas cruciais, né? Tivemos turnover on downs durante o jogo, block punt, field goal perdido, turnovers aparecendo, tudo isso aconteceu. E aí no último quarto os times anotaram touchdowns. Achei o Derek Carr bem desconfortável nesse jogo, bem desconfortável no pocket, né? Ali ele não tomou sacks, muitos sacks, mas ele você vê que a mecânica dele já fica mais escangalhada. Você vê na interceptação no final do jogo quando ele é pressionado, né? Como ele acaba soltando aquela bola alta que vira interceptação do Blankenship. O Saquon Barkley jogou muito bem de novo, uma big play de 65 jardas, né? E a jogada da partida, para mim, é o passe do Jalen Hurts pro Dallas Goedert, uma rota cruzando no campo, o Goedert corta e vai embora, ganha 60 jardas aí depois da recepção, para lá na linha de 4 jardas e aí depois sai o touchdown, mas foi a jogada da partida. Mas foi um jogo em que o domínio das duas defesas foi muito grande, as duas defesas controlaram os ataques, assim, um placar muito abaixo do esperado, né? Mas foi uma baita partida. E sexto jogo, eu ia falar o último não, porque tem mais um depois, eu tô meio confuso, mas tudo bem. Justin Fields passando muito bem a bola contra os Chargers, os Steelers venceram
por 20-10, né? O Justin Fields passando bem a bola, o jogo corrido aparecendo, mas principalmente a defesa controlando. Os Steelers muito eficientes nas terceiras descidas, a sua DL dominando a linha ofensiva dos Chargers. O Justin Herbert, que era dúvida, saiu para não agravar a lesão no terceiro período, né? Não fez um jogo nada do Justin Herbert até agora na temporada é digno de nota. Nem para o ruim, nem para o bom. Então, mais um jogo do Justin Herbert que, ok, né? O que é pouco para um cara como o Justin Herbert, que ganha o que o Justin Herbert ganha, né? O Nick Bosa também saiu, o Joey Bosa, desculpa, também saiu, mas os Steelers no caminho certo, eficientes, sabendo das suas limitações, jogando dentro delas, anotando pontos, que é o mais importante, e 3-0 no caminho certo em fazer aquela gordurinha pro final da temporada, quando tem um calendário mais duro. Está ganhando dos oponentes mais acessíveis, tá? Está ganhando dos oponentes mais acessíveis, e essa é a parte deles. Pittsburgh vai ter um calendário duro na segunda metade? Vai, mas até lá pode estar mais confortável, né? E vai ganhando confiança também. Então, mais uma ótima vitória de Pittsburgh. Os Chargers perdem aí a sua invencibilidade. E para fechar o primeiro horário, eles venceram. O que será que colocaram na água do Denver Broncos? Broncos 26, Buccaneers 7, parecia outro time. Um Bo Nix eficiente, soltando a bola rápido, o jogo corrido em alguns momentos dando alguns flashes, né? O Bo Nix não lançou para touchdown, mas tudo bem, não tem problema, ele fez o que tinha que fazer. Os field goals, o Will Lutz convertendo e a defesa muito, muito bem. 7 sacks para cima do Baker Mayfield, interceptação, fumble, tudo a defesa do Denver Broncos fez. Um bom controle desde o início do jogo, esse jogo chegou a estar 17-0 para o Denver Broncos. O Bo Nix se sentiu muito mais confortável e o Sean Payton merece elogios. Se semana passada ele recebeu críticas, ele controlou muito bem o Todd Bowles. Ele entendeu muito bem o que o Todd Bowles ia fazer e colocou o Todd Bowles em apuros nesse jogo. Então o Denver Broncos que deixa esperanças para o seu torcedor para o restante da temporada, porque foi muito superior. Os Buccaneers tiveram um dia ruim, acho que não é nada para se desesperar, isso vai acontecer com qualquer time na liga, mas muito mérito do Denver Broncos fechando esse primeiro horário. Agora, passando para os jogos do segundo horário, a vitória do Carolina Panthers sobre o Las Vegas Raiders por 36-22, num jogo que chegou a estar 33-7, tá? Quem diria, hein? Andy Dalton em 2024, até olhei agora no calendário para ter certeza, com mais de 300 jardas, dominando. Parecia outro ânimo do Carolina Panthers, o Chuba Hubbard correndo para mais de 100 jardas, o time parecia outro time em relação àquele time que tinha o Bryce Young antes como seu quarterback, aquele time que era modorrento, que você sabia que ofensivamente não ia produzir nada. Então, assim, uma equipe completamente diferente com o veterano. Claro, não dá para esperar isso toda semana, mas prova como você confiar no quarterback, como ter um quarterback que consegue minimamente produzir, impacta no lado ofensivo da bola, né? Já os Raiders seguem sem produzir pelo chão, a linha de scrimmage foi dominada pelos Panthers, e aí você fica unidimensional com o Gardner Minshew, você vai ter problemas, tá? Semana passada deu certo contra os Ravens, mas não é toda semana. O Minshew não é esse tipo de quarterback para você deixar ele no shotgun ali unidimensional e achar que ele vai produzir. Então, assim, uma vitória muito tranquila dos Panthers, não dá para dizer que não é surpreendente, porque é sim, tá? E os Panthers saem aí com a sua primeira vitória, quem sabe buscando um novo ânimo para a temporada. Já os Raiders, fica uma preocupação tomar uma piaba dessa em casa, né, do Carolina Panthers. Seguindo, vamos falar agora da vitória de Seattle sobre Miami. Seattle 24-3 sobre o Miami Dolphins. Eu vou ser muito honesto. Miami com os quarterbacks que tem, né, o Tim Boyle e o Skylar Thompson não compete com ninguém. Não vai competir. Se Miami não for atrás de um quarterback veterano, seja o Ryan Tannehill ou algum outro, não vai conseguir competir. São dois caras extremamente limitados, tá? O ataque aéreo não existe, aí passa a não conseguir correr com a bola e morre. Seattle não tem nada com isso. Seattle tá 3-0, Seattle é um bom time, a defesa apareceu, o Derek Hall aparecendo vários sacks pra cima de Miami, mas um jogo muito controlado, assim, o DK Metcalf teve um jogo de mais de 100 jardas, o Zach Charbonnet também aparecendo como alternativa
já que o Kenneth Walker tá lesionado. Então, assim, Seattle 3-0 com méritos, as mãos do Mike McDonald já começam a aparecer, né? E não foi um super jogo de Seattle, mas foi o suficiente para vencer com tranquilidade. Também não pisou no fundo, né? Não acelerou demais, não precisou acelerar demais para vencer essa partida. Seguindo no segundo horário, tivemos a vitória dos Lions sobre os Cardinals, 20-13 para os Lions. Os Lions voltam a vencer. 1-9 do Arizona Cardinals nas terceiras descidas. O jogo terrestre de Arizona não existiu e esse time é feito para correr, tá? Primeiro correr com o James Conner, então ficou em situações muito óbvias e aí a pressão chegou. O Kyler Murray teve só um sack, mas a pressão foi muito grande, tá? Do outro lado, a gente viu um Jared Goff com um jogo bem mais seguro que das 2 primeiras semanas, o Amon-Ra St. Brown aparecendo bem, mas quem arrebentou com o jogo foi a dupla Montgomery Gibbs, né, pelo chão, produziram muito, expuseram novamente essa fragilidade que os Cardinals têm pelo chão, né? É uma defesa que sofre, uma defesa muito leve, um box geralmente muito leve, e o Ben Johnson soube tirar proveito disso. Esse duo Montgomery Gibbs é muito perigoso. Eu sei que todo mundo é fã do Gibbs pelo jeito elétrico de jogar, eu sou muito fã do David Montgomery, acho ele extremamente eficiente e conduziram o time aí à sua segunda vitória na temporada. Passando para Baltimore Ravens 28, Dallas Cowboys 25, você olha esse placar e pensa, foi um jogo equilibrado do início ao fim, né? Afinal de contas são duas equipes parelhas, duas equipes aí que disputam coisas importantes. Não foi. Esse jogo chegou no último quarto com 22 pontos de vantagem para o Baltimore Ravens, estava 28-6. E aí o time também deu uma dormida que quase Dallas consegue voltar. Mas precisamos falar das 274 jardas terrestres. Sim, Baltimore teve 274 jardas terrestres, mais de 6. A defesa dos Cowboys pelo chão é uma peneira, tá? Minou o jogo de Dallas. E aí o jogo corrido de Dallas também não existe no outro lado, contra a melhor defesa terrestre da liga, que é a dos Ravens. Então Baltimore controlou o Dak Prescott, né, durante 3 quartos, Dak não conseguia encontrar alternativas, aí teve um fumble do CeeDee Lamb na red zone, também ali quando o jogo ainda estava no começo. Então, assim, não foi um jogo muito competitivo. Volto a dizer, no final Baltimore dormiu um pouco, deixou Dallas acreditar, mas já era tarde, né? Baltimore, em termos ofensivos, para mim, teve a estratégia perfeita de correr, tirou um pouco desse peso das duas derrotas. Dallas, mais uma vez, com essa defesa terrestre sendo lamentável. E para fechar o segundo horário, vitória dos Rams sobre os 49ers por 27-24, tá? Olha só, os Rams sem grande parte da linha ofensiva, sem Puka Nacua, sem Cooper Kupp, sem 3 jogadores de secundária. Claro, tinha desfalques no outro lado também, né? Tem que lembrar que Samuel, McCaffrey estão fora, Kittle estava fora, né? Mas, assim, ainda assim, acho que os 49ers têm um elenco mais completo que os Rams e tiveram a vantagem durante grande parte do jogo. Chegaram a ter 24-14, aí perderam um field goal e os Rams voltaram para a partida. Os Rams foram muito durões na partida, tá? Os 49ers conseguiram 3 touchdowns com o Jauan Jennings, tá? 3 passes do Brock Purdy para o Jauan Jennings. Eu acho que os 49ers jogaram bem, tá? Mas os Rams conseguiram nunca deixar o placar descolar. Isso é importante quando você está em inferioridade. Por quê? Porque aí no final, uma estocada, você usa o tempo a seu favor. Foram 3 touchdowns do Kyren Williams, 2 correndo e 1 recebendo passes, né? E no final, algumas faltas aí de interferência no passe minaram a defesa de São Francisco. O kicker dos Rams entrou para decidir o jogo, tá? Matt Stafford, muito durão, jogador durão demais, tough guy mesmo, de verdade. E os Rams também tiram o peso do 0-3 das costas, né? Ficam com 1-2, e aí quem sabe, ficando mais saudáveis, possam voltar a ser competitivos. Mas era um jogo que os 49ers não viraram a faca, e aí acabaram perdendo. E fechando o domingão, a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Atlanta Falcons, 22-17, um jogo bastante pegado. Patrick Mahomes com uma interceptação para o Justin Simmons no primeiro tempo, olha,
6ª interceptação do Justin Simmons sobre o Mahomes na carreira. Ninguém além dele tem mais que 2, né? Um número assustador. Ele que jogava no Denver Broncos, obviamente enfrentava o Mahomes 2 vezes por ano. Mas um jogo que o primeiro tempo os Falcons para mim foram melhores, conseguiram finalizar suas campanhas, mas os Falcons não conseguiram encontrar o seu jogo terrestre nessa partida. Então ficou um pouco unidimensional para o segundo tempo, né? Tivemos aí algumas chamadas um tanto quanto controversas de novo da arbitragem, uma falta no Kyle Pitts que não foi anotada e por aí vai, mas os Chiefs encontraram uma forma de ganhar. Segundo tempo, Juju Smith-Schuster apareceu com um touchdown. A gente tem que destacar o Carson Steele, né, o calouro, aparecendo aí, carregando o piano no lugar na ausência do Isaiah Pacheco, mas sem dúvida o motor desse ataque do Kansas City Chiefs foi o Rashee Rice. Né, o Rashee Rice foi o cara que conseguiu ser diferente aí nesse ataque, né? O cara que tem conseguido fazer as jogadas diferentes, se tornou uma maquininha de produzir depois da recepção. Então o Rashee Rice é um cara que tem jogado em alto nível nesse começo de temporada, né? Corria o risco de ser suspenso pela questão aí do seu acidente de trânsito lá, né, que ele provocou, que estava dirigindo alcoolizado, enfim, mas parece que esse julgamento vem mais pra frente, mas jogou muita bola, tá? Os Falcons mostram mais uma vez que são um time competitivo. A derrota para Kansas City não é nada anormal, é uma derrota absolutamente normal. Os Chiefs fazem 3-0 na temporada, né? Os Chiefs, querendo ou não, são o atual bicampeão da liga. Ainda mostra uma inconsistência ofensiva. Travis Kelce bastante sumido, né? Pouco aparecendo no plano de jogo. Quando você não consegue colocar o Xavier Worthy em situações de espaço, com ele com a bola na mão, ele não produz tanto. Mas o Rashee Rice conseguiu conduzir e a defesa segue sendo muito forte. No outro lado, os Falcons, eu acho que defensivamente, poucas coisas a corrigir, né? Não são muitas coisas, talvez finalizar melhor as pressões, mas contra o Mahomes isso sempre é difícil, ele é muito liso, consegue escapar muito bem, né? O jogo terrestre ontem tomou, pelo chão, né? A defesa tomou algumas jogadas que complicaram ali, que deixaram as terceiras descidas mais gerenciáveis, assim, pros Chiefs, mas é isso, né? Foi um jogo equilibrado, um jogo de duas equipes muito boas. As terceiras descidas dos Falcons não entraram, né? 2 de 9, isso é um problema, tá? É um problema quando você enfrenta o Patrick Mahomes, e as faltas dos dois times acabaram também pesando bastante. Mas uma vitória num jogo que poderia ter ido para qualquer um dos dois lados. É isso então, minha gente, muito obrigado a todos vocês, valeu e tchau!